Call Stage. Punk, violência e destruição em Hanover. Panfletos distribuídos por todo o país convocaram jovens punks a reduzir Hanover a poeira e cinzas, durante 2 dias de luta contra a polícia. Em 1979, ocorreu o primeiro encontro dos punks na cidade alemã de Bochum. Esse movimento contracultural havia surgido meses antes na sua faceta mais combativa e vingativa, em uma Alemanha praticamente ainda em um estado pós-guerra desde a Segunda Guerra Mundial, permanecendo em sua trajetória intimamente ligada a movimentos sociais, como agachamento ou antifascismo. A origem do Call Stage remonta aos chamados Wuppertaler Punk Treffs, reuniões punk realizadas na cidade de Wuppertal em junho de 1982, em distúrbios conhecidos como Punkerschlacht von Elberfeld, ou Batalha Punk de Elberfeld. Todo sábado à tarde, em Wuppertal, eram realizadas concentrações punk em uma fonte localizada em uma área comercial, onde ocorreram alguns pequenos incidentes devido a protestos causados pela presença de punks. No entanto, esses incidentes causaram a reação das autoridades locais, que estavam aplicando uma série de regras para manter essa parte da juventude da cidade sob controle, e até tentaram levar a concentração punk para outra parte menos incômoda para os comerciantes. A tensão continuou a aumentar durante os primeiros meses de 82, até a celebração de 1º de maio, onde compareceram 500 punks. Desta vez não havia detidos, mas seria a última celebração tranquila. No fim de semana seguinte, houve confrontos com a polícia que resultaram na prisão de 60 punks. Em protesto contra a repressão, uma manifestação foi convocada contra o terror policial, que atraiu simpatizantes punks de todo o país. Os incidentes que eclodiram no centro de Wuppertal são conhecidos como Batalha Punk de Elberfeld e são o antecedente direto do Dias de Caos em Hanover. Essas medidas de controle e repressão que foram aplicadas em Wuppertal não eram exclusivas dessa área. Eles estavam se espalhando para outras regiões e cidades da Alemanha, e medidas ainda mais agressivas foram tomadas. Uma delas é o que dá origem ao Dias de Caos em Hanover. Em novembro de 82, o jornalista Jürgen Vogt traz à luz a existência de um Punkerkarte, dossiê punk, pela polícia e autoridades na cidade de Hanover. Era um arquivo oficial, no qual a polícia pretendia incluir todos os tipos de dados sobre qualquer pessoa relacionada à cena punk, independentemente de ter ou não algum tipo de história. O arquivo foi estabelecido no final de agosto de 82, sob o então chefe de polícia Gottfried Walser, e foi mantido em segredo pelo Departamento de Investigação Criminal 7, responsável pela proteção do Estado. Nesse caso, todos os departamentos da Schutzenkriminalpolizei em Hanover foram instruídos a informar imediatamente o Escritório Central de Notícias e Avaliação do KFI-7 a todos os pontos de vista sobre os chamados punks. O arquivo foi descoberto depois que um policial enviou anonimamente uma cópia da Ordem à Die Tageszeitung, TAZ, no início de novembro de 82, publicada pelo jornalista Jürgen Vogt. No chamado Call Stage, em 1983, o porta-voz do Departamento de Polícia disse que o arquivo ainda existia. A razão para a criação deste dossiê de punks e skins pela polícia local foi porque a cidade de Hanover possui um bom punhado de casas e instalações alternativas e ocupadas e frequentadas por punks e skins no início dos anos 80, principalmente nos bairros de Nordstedt e Linden. Os especuladores pressionam o conselho da cidade a expulsar os invasores de Hanover, criando o mencionado Punk Carter como preventivo para futuros confrontos. Pesadelo Punk antes do Natal. A reação da comunidade punk em Hanover foi complicar a ação policial o máximo possível e, acima de tudo, tirar a validade desse arquivo policial. A ideia não era outra senão convocar punks de todo o país para ir a Hanover em 18 de dezembro de 82. Ao encher a cidade de punks, todas as fotografias tiradas pela polícia deixariam de ser válidas, desde que o dossiê fosse formado principalmente por pessoas de fora desta cidade da Baixa Saxônia. Para isso, cartazes e folhetos começaram a ser distribuídos, convidando você a ir à cidade.
Uma das pessoas que iniciou o maquinário do Chaos Stage foi Karl Nagel. Em um artigo publicado em Spiegel, esse co-organizador explica a conexão entre os punks Travis de Wuppertaler e o Chaos Stage. Por causa do meu serviço público, acabei de chegar a Hannover durante esses meses e trouxe comigo uma experiência valiosa das reuniões punk da minha cidade natal, Wuppertal. Começamos com um pensamento bastante ingênuo, buscando a reação de bons cidadãos, uma vez que em médio de sua bela área comercial se juntavam os jovens degenerados. Tudo terminou em histeria, batalhas de rua. O punk era a ferramenta ideal para manter a imaginação paranoica a toda velocidade, principalmente pela mídia, pela polícia e pela política, reflete. Numa tarde de domingo, conheci um punhado de punks em Hole e Reich, em Hannover e Linden, e começamos a pensar em como Hannover poderia se tornar um manicômio. Wuppertal, de fato, havia mostrado o caminho certo. Você só precisa reunir punks suficientes em uma zona de pedestres, calçadão. É quase certo que isso cria uma massa crítica interessante que se torna automotora. O caos é inevitável, continua Nag. Simplesmente ligamos para todos os punks para Hannover e fizemos uma oferta para ser incluída no dossiê punk da cidade. Além disso, incentivamos todos os oponentes a esses métodos de detecção, hippies, fãs políticos e todo tipo de caóticos, a se disfarçarem de punks por um dia, a fim de reduzir a qualidade do índice para o arquivo. Isso incomodaria os burocratas da polícia, comenta esse cofundador do Chaos Stage. Quanto ao nome, demorou um pouco para sair, mas seguiu uma linha muito lógica. Eles estavam sempre conversando sobre o caos que iríamos desencadear. Chame de Dias de Caos. Além disso, a cena punk de Hannover contaria com a colaboração inestimável de uma das grandes figuras da cena punk internacional, Jello Biafra. O inusitado vocalista estava em turnê na Alemanha com Dead Kennedys. Ao saber da ligação, ele não hesitou em divulgá-la durante suas apresentações. O grupo convidou o Wole, uma das pessoas que estava por trás da organização Chaos Stage, para continuar com eles a turnê pelo país para promover o protesto. Dessa maneira, no sábado, 18 de dezembro de 82, mais de 800 punks se reuniram nas ruas de Hannover para a celebração do primeiro Chaos Stage. O protesto consistiu em uma manifestação que foi rapidamente neutralizada pelas forças de segurança, levando a confrontos entre os dois lados, com uma repressão que durou vários dias, em que a polícia procurou intensamente punks por toda a cidade. Mais caos e desordem. A derrota no primeiro confronto entre punks e policiais sob o guarda-chuva do Chaos Stage não iria dissuadir os primeiros. A imprensa comemorou o resultado dos confrontos. Os punks no centro da cidade são devastados, disse o jornal Bild. Ou punks enfurecidos com pedras e garrafas, dizia o jornal Hannoversche Allgemeine. Apesar do resultado, os punks de Hannover não desistiram. Em abril de 1983, voltam à carga, divulgando uma segunda entrega, na qual se passava de 1 a 3 dias, no mês de junho de 83. Aproveitando a boa relação entre os skinheads e a cena punk de Hannover, é feita uma chamada sob o lema Punks e Skins unidos contra o governo, a burguesia e os nazistas. Em 1º de junho de 1983, quase 500 punks e skinheads se reuniram em frente à estação de trem de Hannover, antes de serem dispersos pela polícia devido às queixas de comerciantes. Esse seria o sinal de partida para um fim de semana marcado pelas brigas. Na mesma noite, o Jugendzentrum, Centro da Juventude, de Kornstraat, promoveu um concerto com a presença de mais de 1000 participantes. No final do show, neonazistas de Hamburgo e Berlim tentaram atacar os presentes, mas foram expulsos. Na fuga, os nazis tiveram que ser protegidos pela polícia, que começou a atacar os participantes do Chaos Stage, causando confrontos muito violentos. Além disso, ocorreram saques e incêndios nas instalações comerciais.
2 de junho, a concentração de punks e skins chegou para participar do CallStage é estimada entre 1.500 e 2.000. Ao perceber a presença de um grande grupo de nazis ao redor da estação de trem, uma nova briga entre os grupos começou e continuou a se repetir ao longo do dia. No entanto, a violência diminuiu no último dia, em 3 de junho, quando a maioria dos participantes deixou Hanover. Antes do final do ano, e para comemorar o primeiro CallStage de dezembro de 82, é realizada outra atividade de protesto chamada Weihnachtspogo, Pogo Natalino, que concentra cerca de 150 punks em um show realizado em 17 de dezembro de 1983. No final, a polícia está presente e começa a fazer prisões, apesar do dia ter passado pacificamente. O CallStage retornaria em agosto de 84. No entanto, nessa ocasião, o apelo não era apenas para punks e skins alemães. O protesto foi internacionalizado, até aparecendo no Maximum Rock and Roll, e o lema deste ano foi CallStage gegen die Braune Pest, Dias de Caos contra a Praga Marrom ou Dias de Caos contra a Praga Nazista. Em 3 de agosto, a situação do ano anterior se repete, e centenas de apoiadores de todo o mundo são mantidos na estação central, onde também ocorrem os primeiros encontros com os nazis. A polícia desta vez está melhor preparada, e durante os primeiros dias fará inúmeras buscas e detenções arbitrárias, apreendendo como armas todos os tipos de cintos, jaquetas de couro ou qualquer outro elemento que leve qualquer tipo de spikes e taxas. No dia seguinte, 4 de agosto, cerca de 2.000 punks e skins se reuniram em torno da Central Oberplatz, onde as brigas com os neonazistas se repetem. A violência entre os lados se repete todo dia, o dia todo, especialmente durante o caminho para Jugendsdestrum, onde Antifascistischen Bündnis, Aliança Antifascista, havia organizado um show para a noite. O andamento acontece com alguma normalidade até as 2 da manhã, quando a polícia começa a intervir depois que alguns punks começam a incendiar carros. Segundo o que contam, cerca de 1.500 punks foram contidos por agentes das forças de segurança por horas, desencadeando o caos e acabando com parte das instalações de Jugendsdestrum. Para a convocação de 1995, seria decisivo um fenômeno viral, protagonizado pelo vídeo Kampf des Welten, A Guerra dos Mundos, no qual foi feito um balanço da história do CallStage, que foi copiado e distribuído através das redes da cena punk, ocupações, anarquistas, ocupações, mas que também chegaram à mídia e começou com sua campanha de alarme e perseguição. O lema sob o qual o CallStage de 1995 aconteceria era Direitos para a Prisão, que não apenas significava uma afronta às forças de segurança, mas também prenunciou o que aconteceria durante os 3 dias de agosto em Hanover. No primeiro dia oficial de CallStage, em 4 de agosto, muitos apoiadores começaram a preparar barricadas para lidar com os confrontos com a polícia que ocorreram na mesma noite em que os agentes iniciaram os ataques às ocupações, localizadas em Heilstrassen e Schaufenbergstrasse. As forças de segurança sempre valentes e corajosas apresentaram-se com seus melhores equipamentos antidistúrbio, mas a chuva de pedras com as quais foram recebidas os fez recuar, mas acabaram entrando em Sprengel e começaram com as prisões. No entanto, esse clima de violência não seria bom para a polícia. Muitas pessoas fora do CallStage, mas atraídas pela violência, se encontraram em Hanover no dia seguinte. De fato, fala-se em até 3.000 pessoas contra os agentes da lei. As forças de segurança são praticamente expulsas de Nordstedt, enquanto o mercado de uma rede famosa é assaltado e expropriado para celebrá-lo. A manhã começa com relativa calma, com um show espontâneo da banda Total Chaos na rua da zona ocupada. À tarde, a polícia, que conseguiu reunir todas as suas tropas, tentam isolar os manifestantes em torno da Schaufeldstrasse e iniciar um novo ataque, mas a noite termina com uma nova derrota da polícia. Além disso, o conflito se espalharia por toda a cidade. Finalmente, políticos e policiais já tinham o caos punk de que precisavam,
E não apenas eles. Algumas semanas depois, a extrema-direita alemã tentou organizar uma marcha em Hanover, sob o lema "Quando o caos toma conta da Alemanha". Os alemães precisam de uma mão dura. Dessa forma, eles obtiveram a licença para estabelecer leis de transição contra os punks para evitar o Caustage de 1996, que finalmente acabou em Bremen, em face da pressão da polícia. No entanto, inesperadamente, os punks retornaram a Hanover em 18 de agosto para enfrentar a polícia. Os tumultos e confrontos com a polícia em 1995 tornaram a repressão do Caustage insuportável, e praticamente não foi realizada novamente em Hanover. Em outras partes da Alemanha, tentou-se continuar com a tradição, mas esses grupos obtiveram repressão e proibição ou um fracasso absoluto do apoio público quando conseguiram executar o projeto.